Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias estudamos juntos a Palavra de Deus. Durante essa semana, nós temos estudado então sobre os princípios das profecias bíblicas e hoje, sexta-feira, nós continuaremos esse estudo. Mas eu quero falar para você, fazer uma comparaçãozinha para você entender um pouquinho mais sobre as profecias e como elas se cumprem. Quando aconteceu o atentado terrorista, lá no passado, um pouco mais de 20 anos atrás, lá nos Estados Unidos, quando as torres gêmeas começaram a cair, algumas pessoas pegaram e disseram o seguinte: olha, estão se cumprindo as profecias bíblicas, porque isso aqui é um chifre que caiu, porque a palavra de Deus disse que viria e seria assim, e houve muito burburinho. Também a gente vê muitas outras pessoas falando o tempo todo que as profecias estão se cumprindo, interpretando essas profecias de forma literal e aplicando esse cumprimento para algumas situações, mas passa o tempo e nada acontece. Como se realmente não fosse nada, e que isso nos mostra que, na verdade, não era cumprimento de profecia, coisa nenhuma. A profecia bíblica, ela se cumpre através da história. Não é um adivinho, não é um falso profeta, não é a inspiração do inimigo que nos mostra a verdade, mas Deus, que inspirou as Escrituras, que nos ajuda a entender e compreender qual é a mensagem de Deus, qual que é o significado do simbolismo, para a gente poder aplicar através da história, ao longo da história, como Deus trabalha. O grande objetivo dessas profecias é isso, nos preparar. É uma revelação de Deus para a gente ter certeza da sua companhia, ter a certeza da sua vitória, de que Ele está no controle de todas as coisas e que no final das contas estaremos com Ele, porque essa é a maior de todas as profecias. Estarmos com Cristo no céu, voltarmos para o nosso lar. Hoje, então, sexta-feira, vamos fazer um apanhado, um resuminho rápido do que nós aprendemos durante a semana, para podermos entender e aplicar na nossa vida o que significa esse conhecimento de Deus através das profecias bíblicas. O nosso verso para memorizar da semana foi Jeremias capítulo 9, verso 24, que diz: mas aquele que se glorie, glorie-se nisso, e me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quando a gente foi para a lição de domingo, Deus nos disse o seguinte: quem lê, entenda. A Bíblia é um livro que deve ser estudado. É um livro que a gente tem que passar tempo. Não adianta só ficar folheando, não. A gente precisa compreender. É um estudo mesmo. E só quando a gente estuda, a gente entende. Só quando a gente estuda, a gente aprende. E a Bíblia é assim. Você quer entender Deus, a mensagem dele para você, você tem que passar tempo com Deus. Tem que deixar que ele fale a você. De forma audível, se necessário, mas todos os dias passando tempo com as Escrituras Sagradas, que é a autorrevelação de Deus, como Deus escolheu se revelar para a gente. É a linguagem de Deus, né, com sotaque humano, como algumas pessoas falam por aí. Na lição de segunda-feira, a gente viu que Deus deseja ser conhecido. E Ele é conhecido através do quê? Através da sua Bíblia, da sua palavra. Nós podemos também conhecer um pouco de Deus através da natureza. Um pouco de Deus através das ações que as pessoas têm de amor. Porque nisso conhecerão que sois meus seguidores, quando vos amardes uns aos outros. Mas a autorrevelação que é a Bíblia é indiscutível. É através dela que nós começamos a entender Deus na história. Como Deus trabalha, como Deus age, como Ele é comprometido, como Ele promete e Ele cumpre aquilo que Ele promete. Na lição de terça-feira vimos que a ordem para selar as palavras. Nós entendemos que o livro de Daniel, de acordo com as Escrituras Sagradas, em Daniel capítulo 12, diz que o seu livro, o livro de Daniel, estava selado até o tempo do fim. E adivinha, meu querido amigo, nós estamos no tempo do fim. Nós estamos no período profético em que devemos entender e buscar compreender o livro de Daniel e com ele o livro do Apocalipse, que não foi selado, diferente de Daniel. Quer dizer que é um livro que está ali de fácil compreensão desde que a gente busque os significados. Eu falei para você sobre o contexto histórico, né? Quando a gente começa a entender o contexto histórico, a gente consegue entender os símbolos que as pessoas usaram na Bíblia, e a gente consegue então interpretar as Escrituras Sagradas, entender qual é a mensagem, se aquilo é sério, se aquilo é engraçado, se aquilo é só uma figura de linguagem, se aquilo é literal, tudo isso através de um estudo da Bíblia e do contexto em que ela foi escrita, para quem ela foi escrita. Essas coisas são importantes para a gente entender a mensagem, porque muitas mensagens não são para a gente diretamente, mas o princípio sim, porque é o princípio do caráter de Deus. Na lição de quarta-feira, então, continua dizendo que devemos estudar a palavra de Deus, ler as Escrituras, passar tempo com Deus. E na lição de quinta-feira, vimos aquela diferença entre o simbólico e o literal.
literal. E como é que eu descubro que é literal ou que é simbólico? Permitindo que a Bíblia mesmo se explique, permitindo que a Bíblia mesmo se fale, se revele, se auto-revele, para que a gente consiga entender qual é a mensagem de Deus para a gente. Hoje, sexta-feira, então, tem um pedacinho de um trecho que eu vou ler para você do livro O Grande Conflito, página 289 e 290, que diz assim, me acompanhe. Foram reveladas a João cenas emocionantes e de profundo interesse sobre a experiência da igreja. Ele viu a posição, os perigos, os conflitos e o livramento final do povo de Deus. Registrou as últimas mensagens que farão amadurecer a seara da terra, tanto os feixes para o celeiro celestial, quanto os para o fogo da destruição. Assuntos de suma importância lhe foram desvendados, especialmente para a última igreja, com o propósito de que os que saíssem do erro para a verdade pudessem ser instruídos. Meu querido amigo, minha querida amiga, nós estamos no tempo do fim. Nós estamos nos momentos antes da volta de Jesus. Então agora, mais do que nunca, temos que passar tempo e compreender e estudar a mensagem de Deus para a gente. Temos mais relacionamento e estamos preparados quando os avisos de Deus se cumprirem na nossa vida, na nossa história. Quero junto a você nesse momento fazer uma oração e convido você também a buscar, a adquirir a lição da Escola Sabatina, que é a lição física, para que você possa então acompanhar comigo aqui todos os dias a lição, se for, claro, da sua vontade. Do contrário, continue aqui comigo também, para que a gente possa estudar e entender cada vez mais. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa a acrescentar, pode colocar nos comentários, eu estarei esperando por você. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pelo estudo mesmo dessa semana. Foi tão bom, Pai, saber que Deus está no controle de todas as coisas, que as profecias vão se cumprindo, que nós somos o teu povo e que a profecia de Deus que se cumpre na história é uma certeza da ação de Deus na história, do Deus vencedor que está ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida somos nós e Jesus. Fica com Deus, fique em paz. Tchau, tchau. Deus
estamos juntos, não se encontra em casa.